Olá a todos. Estamos no contexto da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, iniciando nosso podcast com o tema Desenvolvimento Humano na perspectiva da educação inclusiva. Estamos hoje com Prolelinha, que é monitora escolar e estudante de pedagogia, que irá nos auxiliar com alguns fatos acontecidos na vivência escolar. Os temas que desenvolveremos são a linguagem como instrumento dinâmico da cognição humana, Lev Vygotsky e a teoria histórico-cultural, a dupla mediação, conceitos espontâneos e científicos, a vivência na escola, como já foi comentado, e a conclusão da nossa atividade. A linguagem, como instrumento dinâmico da cognição humana, ela transcende sua função primordial de comunicação, emergindo como o alicerce sobre o qual se edifica a cognição humana. A linguagem é a ferramenta psicológica mais importante. Ela permite ao ser humano controlar seu próprio comportamento de forma indireta e autorregulada, e também interagir com o ambiente de maneira complexa. Encontramos em Lev Vygotsky um pensador da natureza humana. Ele elaborou a teoria histórico-cultural no início do século XX, e sua forma de pensar a humanidade está expressa na frase: através dos outros, nos tornamos nós mesmos. Vygotsky postulou que a mente humana não se desenvolve isoladamente, mas é intrinsecamente moldada pela interação com o ambiente social e cultural, mediada por ferramentas psicológicas, das quais a linguagem se destaca como a mais proeminente. A teoria histórico-cultural postula que o desenvolvimento é um processo fundamentalmente sociocultural. Os princípios essenciais dessa teoria fornecem a estrutura para compreender a centralidade da linguagem. Prolelinha, por gentileza, se apresente. Olá a todos. Eu sou monitora de uma sala de aula, né? E nessa sala tem diversas crianças típicas e atípicas, né? Temos um total de 10 crianças. E teve um momento, né, em uma aula, em que temos uma criança com síndrome do espectro autista nível 3, que no contexto de uma aula sobre árvore genealógica, ela foi estimulada, junto com os colegas, a falar sobre quais os membros que compõem a família. E na interação com os colegas e com a mediação da professora, ela conseguiu entender e também expressar quem são os membros da sua família: papai, a mamãe e o irmão. Muito interessante, quer dizer, ela conseguiu verbalizar, né, compreender e verbalizar as pessoas que integram a sua família. Né? Muito interessante. Exato. Nosso assunto a seguir é a dupla mediação, semiótica e do outro. Segundo Vygotsky, que define esses dois tipos de mediação, a semiótica refere-se ao uso de signos, que são ferramentas psicológicas, por exemplo, é a linguagem, para mediar a relação do indivíduo e o mundo, tanto externo quanto interno. A semiótica é, então, a forma mais claramente expressa como ferramenta, também está sendo expressa a linguagem. Temos também a semiótica do outro, que é o processo pelo qual a interação social e o uso de instrumentos e signos influenciam o desenvolvimento psicológico do indivíduo. Essa interação, mediada por outros, seja adultos, do convívio da criança, ou professores, ou também colegas mais experientes, é crucial para a internalização de funções psicológicas superiores e para a construção do conhecimento. Nesse contexto também nós podemos pedir a Prolelinha que nos faça um outro relato da sua vivência escolar. Bom, pois é. Esse foi com uma outra criança, mas também com nível 3
até de suporte, né? É dentro do espectro autista. Nós estávamos no início ainda do dia, né? E Na rodinha, né? Na rodinha, isso, a rotina. E todas as crianças, não, já tínhamos ido para a nossa carteira para fazer a agenda, né? Ah, entendi. E todas as crianças estavam fazendo a agenda. E então, Maria, né, uma criança, ela andava de um lado para o outro da sala, né, sem atender o comando para sentar em seu lugar. Então, a professora, junto com a T, direcionaram Maria a entregar os livros, né, que já estavam na cima da mesa para ser entregue, a cada coleguinha. A professora conduzia a quem deveria entregar. E ela, que geralmente não interage, entregou a cada um dos colegas em mãos, indo de carteira em carteira. Todos da sala ficaram muito felizes, pois o ganho de Maria na interação, na escuta, no foco foi excelente. E depois, calmamente, ela foi conduzida à sua carteira e fez a sua agenda. A interação dela foi um momento muito interessante nesse contexto, né? Dada a sua falta de foco e de atenção em relação aos comandos que estavam sendo colocados para ela. Exato. Muito bom. Nosso tema a seguir se refere aos conceitos espontâneos e científicos. Vygotsky, ele define com muita clareza que um conceito espontâneo se origina de situações concretas. Por sua vez, o conceito científico envolve uma atitude mediada em relação ao objeto. Espontâneos, então, são aqueles conceitos adquiridos pela experiência cotidiana e em interações informais, que têm como característica que não são sistemáticos, não são conscientes e, geralmente, tendem a ser equivocados ou incompletos. Já os científicos são ensinados de forma sistemática e consciente, e geralmente esse aprendizado se dá no contexto escolar. Na sua vivência na escola, então, vocês passam por diversas situações no dia a dia, já que há um número expressivo na sua sala de crianças que têm algum tipo de déficit. Isso, exatamente. Mas, no entanto, com as técnicas que gradativamente estão sendo implementadas no ambiente escolar, vão sendo contornadas as dificuldades e as crianças vão tendo um gradativo ganho na sua qualidade de aprendizado. Exato. E dessa forma a inclusão está sendo realizada, né? Exatamente. Então, chegamos assim à conclusão da nossa atividade e podemos afirmar que a teoria histórico-cultural oferece contribuições significativas e uma estrutura robusta para a compreensão e a prática da educação de pessoas com deficiência, especialmente no contexto da escola inclusiva. Entendemos, assim, que uma deficiência não é um bloqueio intransponível, mas um desafio que pode ser superado por rotas alternativas, principalmente através da mediação cultural. Concluímos que o foco da educação especial inclusiva não deve ser a cura ou a normalização do déficit, mas a criação de ambientes ricos em mediações e ferramentas culturais que permitam ao indivíduo desenvolver estratégias cognitivas alternativas e eficazes. Agradecemos a todos pela atenção, muito obrigado e até breve.